Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar então um tour pelo Museu do Imigrante. A gente vai fazer uma mediação virtual para que vocês conheçam um pouco do museu sem precisar vir visitar ele presencialmente. Então, falando um pouquinho para que vocês conheçam o nosso museu e o contexto em que ele foi inaugurado, enfim, o prédio em que a gente se encontra, ele é o principal objeto histórico, né? Quando a gente fala do Museu do Imigrante. Esse prédio ele é de 1913 e primeiramente ele foi construído para ser uma estação de sericultura. O que é isso? Aqui eles criavam o bichinho da seda. Então, ao redor, onde hoje é o bairro Planalto, haviam amoreiras que eram o alimento do bicho da seda. E aqui nesse prédio era a administração então da estação de sericultura. Depois disso, esse prédio foi uma escola de zootecnia, onde se estudavam os animais da região de Bento Gonçalves. Depois disso, depois de ser a estação de sericultura e a escola de zootecnia, o prédio ele teve diversas funções. Ele foi moradia, armazém, anexo de hotel, e por muito tempo ele foi de pessoas, ou então do município, ou então do estado, até que em 1974 é feito um decreto então que coloca esse prédio como Museu Municipal de Bento Gonçalves. E em 1975, no centenário da imigração italiana em Bento, ele abre as portas para a comunidade no dia 21 de maio. A partir de então, ele é o museu da cidade, né, o Museu do Imigrante. Na época do restauro, então, o museu ele ficou fechado por cerca de 7 ou 8 anos, até 2016, quando ele reabriu, então, para a comunidade. Atualmente, a gente tem alguns aspectos que é interessante falar, que toda a estrutura do prédio, ela segue como era a estrutura original da construção. Além disso, o piso da entrada, onde a gente está agora, ele é original. E todas as instalações que vocês vão ver depois, elas são feitas fora, né, da estrutura, para demonstrar que isso não é parte da estrutura do prédio. O Museu do Imigrante ele conta com 7 salas de exposições permanentes e uma sala de exposição temporária, que é a sala que a gente está agora. Ela tá vazia, né, sem nenhuma exposição, até por conta da pandemia. O museu ele ficou fechado por um grande período de tempo, então algumas exposições elas foram reagendadas e com os protocolos nem sempre o museu abria, a gente não conseguiu ficar com exposição todo esse período, né, até porque muito tempo não teve visitantes. Nessa sala, normalmente, a gente recebe exposições internas e externas, então algumas associações e organizações trazem seus acervos para expor nessa sala, e também alguns acervos no Museu do Imigrante que não estão nas exposições são trazidos e expostos em algumas exposições temáticas. Então, na sala de gaitas a gente vai contar um pouquinho da importância desse instrumento aqui na nossa região. A gente começa mostrando essas duas gaitas aqui, que elas pertenceram a um casal de cremoneses imigrantes que vieram para a região durante o período da imigração. Então, essas duas gaitas elas vieram desmontadas e elas foram montadas aqui no Brasil. Esse casal ele montou uma oficina. E nessa oficina eles tiveram diversos aprendizes, entre eles o Luiz Matheus Todeschini, que depois fundou a empresa Todeschini, que inicialmente fabricava gaitas e foi uma das maiores empresas de gaitas da América Latina. Até que na década de 70, então, ocorreu um incêndio na empresa e depois, quando a Todeschini voltou, ela voltou apenas fazendo móveis, né? Ela já fazia móveis anteriormente, mas aí depois, após o incêndio, não seguiu mais fazendo as gaitas. Então aqui a gente tem uma gaita Todeschini, né? E é interessante observar a diferença dessa gaita Todeschini para aquelas duas gaitas que a gente mostrou antes. Enquanto essa gaita ela é uma gaita apianada, né? Então tem a parte muito similar ao piano. Aquelas duas lá elas eram uma gaita ponto, então elas não tinham essa parte apianada. Além da Todeschini, uma outra empresa importante de gaitas que a gente teve aqui em Bento Gonçalves foi a Scala.
Então, nesse expositor, além de uma gaita escala, a gente tem também uma série de peças internas de uma gaita. Uma gaita ela pode ter até 3.000 peças. Então, é interessante a gente observar como é essa gaita internamente. Essa então, pessoal, é a sala das religiões e nela a gente tem alguns objetos que remetem à fé e às crenças dos imigrantes. A maior parte do acervo do Museu do Imigrante atualmente, ele remete à imigração italiana. Mas a gente sabe que dentro da imigração italiana e também dentro das outras imigrações que se compuseram, né, no processo histórico de Bento Gonçalves, a gente tem diferentes religiões. A maior parte desse acervo ele é da religião católica, mas então é uma busca do museu também valorizar essas outras religiões. Eu vou falar um pouquinho sobre os objetos que a gente tem aqui nessa sala. Então aqui a gente tem a Nossa Senhora das Dores. Ela é uma santa esculpida em madeira, o que difere ela dos outros santos, já que a maior parte dos outros é esculpido em gesso. Então aqui a gente tem a Nossa Senhora de Częstochowa, que ela é uma santa da cultura polonesa, e o quadro, né, ele é bastante simbólico da cultura então polonesa, já que eles não têm o vidro e também não é uma escultura, né, não é e sim uma imagem. Entre outros objetos que a gente tem aqui, então a gente tem também a imagem de Santo Antônio, que é o padroeiro do município de Bento Gonçalves, dentro da religião católica, e alguns outros objetos. Então, pessoal, agora a gente está na cozinha e tem alguns pontos importantes que dá para se falar sobre essa parte da casa. A cozinha ela sempre foi um local de sociabilidade da família, onde eles se encontravam então para as refeições, né, para o jantar, para o almoço, e num primeiro momento ela ficava fora da casa. Por quê? Pensando que as construções eram de madeira e as refeições elas eram feitas em fogões a lenha, o risco de ocorrer algum acidente, algum incêndio, ele era grande. A cozinha ficando fora da casa, esse risco diminuía porque era menos fácil, então, no caso de um incêndio, pegar fogo no restante da casa. Agora, falando sobre alguns dos objetos que a gente tem aqui nessa sala, a gente começa falando sobre a mesa, né? Essa mesa, em algumas casas, ela era ainda maior, porque as famílias, normalmente, elas eram bastante grandes, então, para que coubesse todos os membros. Outro objeto importante é essa pia de madeira. A gente é acostumado agora, né, com as pias embutidas na cozinha e tudo mais. Essa pia de madeira ela não ficava em cima da mesa, como a gente vê aqui. Ela ficava normalmente na janela, quando havia a lavagem de louça, enfim. E a água ela era trazida então em baldes de madeira, que eram buscados em poços, arroios ou os rios mais próximos. E essa pia ela tem um buraquinho no canto, então ela ficava na janela e conforme a água ia sendo utilizada, essa água escorria para o lado de fora da casa, né, para o lado de fora da janela. Então aqui a gente tem o bigolário, né, ou então a máquina de fazer massa, que ele é até mais fácil de ser encontrado nas casas de algumas pessoas, né, na nossa região. Então esse bigolário, essa parte de cima, ela era puxada para cima, o bolo de massa ele era colocado ali dentro e embaixo dele tem uma pecinha que parece bastante um chuveiro, né? Onde conforme as pessoas giravam essa alavanca, a massa ia saindo no formato embaixo. No chão, né? No chão ficava sentado alguém, às vezes até uma criança, para que não deixasse a massa se grudar quando ela saísse. Depois a massa era colocada a secar para depois ser cozida e feita as refeições. Aqui a gente tem uma farinheira, né? Vocês vão ver que ela é bem grande e parece um baú. É importante salientar que nem sempre as famílias elas moravam próximas a centros urbanos onde teria
um mercado, enfim, um armazém, e muitas vezes essa farinha ela era feita pelas famílias em moinhos, né? Então era importante que tivesse um lugar grande para que ela fosse guardada. E pensando também que as famílias elas eram bastante populosas, né? É importante que se tenha bastante farinha para fazerem os alimentos. E além disso, um outro objeto que a gente gosta bastante de falar sobre ele é o torrador de café. Pois aqui era colocado então os grãos de café, então ele era torrado, né, no fogo, os grãos, para depois ele ser moído e ser consumido. Então pessoal, agora a gente está no segundo andar do prédio e essa é a sala do vinho. O vinho ele é um importante produto aqui da nossa cidade, né? Bento Gonçalves ela é conhecida como a capital nacional da uva e do vinho. E aqui a gente traz então um pouquinho dos instrumentos, né, de guarda desse produto. A nossa exposição ela é como uma linha do tempo, né, onde a gente vai então conversar um pouquinho sobre esses objetos. Então aqui a gente tem alguns objetos. Começando a falar pela mastela, né? A mastela é onde seriam feitas então a pisa da uva. Esse instrumento ele foi utilizado, mas ele não foi utilizado em grande escala, né? Essa pisa da uva ela é mais simbólica. Aqui então, num outro momento, a gente tem o amassador de uva. Esse amassador de uva ele é manual, então se colocava a uva aqui dentro e mexendo a alavanca, então saía o líquido no lado, né, embaixo e era colocado num outro reservatório. Além disso, então aqui a gente tem as pipas onde o vinho, né, ele era condicionado. Um fato interessante sobre essas pipas é como elas são feitas, né? Essas tábuas elas não são coladas e nem pregadas, elas são apenas encaixadas e depois colocadas nos arcos de ferro. Então elas têm que ter um tamanho e um encaixe perfeito, né? Então nesse expositor a gente tem alguns objetos da tanuaria, que é uma técnica então para fazer as pipas. Alguns instrumentos eles se parecem bastante com utilizados na marcenaria, né? Até porque o material, que é a madeira, é o mesmo. Aqui então a gente tem um outro amassador de uva, que ele segue a ideia, né, daquele amassador manual, só que ele é mais tecnológico, digamos assim. Esse amassador então ele já tem um motor, sem necessitar que ninguém toque a manivela, né? Esse objeto, né, esse amassador, ele na época ele era bastante caro e normalmente ele era comprado por um grupo de pessoas e ele vinha de fora, né? Esse ele foi comprado de Milão e foi comprado por uma cooperativa, então um grupo de pessoas da cooperativa Alegrete que o compraram, porque ele facilitava a produção de vinho, então ela era muito maior, né? Porque o motor ele facilitava isso. Então essa é a sala do trabalho e aqui a gente tem uma série de objetos ligados principalmente ao trabalho na roça, né? À agricultura e também alguns objetos que remetem então à produção de alimentos e à lida com os animais. Então, essa sala que estamos agora é a sala dos ofícios. Aqui a gente tem alguns objetos ligados às profissões liberais, então profissões que não estavam relacionadas à agricultura e ao trabalho na roça. Então aqui a gente tem uma classe escolar e é bem interessante falar sobre ela, né? Porque então os alunos eles sentavam em duplas e essa é a cadeira do pessoal da frente. E atrás tinha uma cadeira igual a essa, pois essa mesa é a mesa da dupla de trás. Então, pessoal, aqui dentro a gente tem diversos objetos, entre eles a pedra de ardósia, então que ela lembra né, ela pode ser um caderno da época, onde as crianças então elas escreviam na pedra de ardósia e depois era apagado para se escrever novas informações.
Então, pessoal, a gente tá agora na última sala do museu, que é o quarto. O quarto, ele é um local que a maior parte dos visitantes gosta bastante, né, da sala. E tem alguns pontos que a gente precisa conversar nele, né? O primeiro deles, então, que a gente fala bastante é a relação com a religiosidade. Então a gente vai ver em alguns quartos de algumas famílias as imagens de santos, o terço, né? Outro ponto que a gente fala é a questão do colchão, né? Que eram colchões de palha. Outro ponto que eu queria salientar é que em várias das nossas salas a gente vê bastante objeto feito em madeira, né? Por que disso? Quando os primeiros imigrantes se instalaram aqui, qual era o material que tinha abundância? Era a madeira. Por isso a maior parte dos objetos são feitos com ela.